Olá, estamos no ar com Gente e Negócios pela Rede Meio Norte de Comunicação. Olha, hoje o nosso assunto é área jurídica, inovação, tecnologia, avanços e muito mais. Nós vamos conversar com uma advogada que é graduada em Direito pela Universidade Federal do Piauí, mestranda em Direito Constitucional, possui vários projetos relevantes em prol da sociedade civil e coautora da Cartilha das Famílias. Ela é pioneira no Brasil na inserção das famílias plurais e da Cartilha das Sucessões. Primeiro no Brasil, na área. Ambas com selo da UAB Nacional e do Instituto Brasileiro de Direito da Família, o IBDFAM. Advogada há mais de 30 anos, muito experiente, é sócia fundadora de um dos mais conceituados escritórios de direito de família do Brasil, do país, e ela é um nome reconhecido nacionalmente. Em 2020, entrou em um novo projeto para o escritório com uma inovação na área de atuação na área de família. Cláudia Paranaguá, nossa entrevistada a partir de agora, transformando a Paranaguá Advocacia e Consultoria em um case para o Brasil. Ela também é membro fundadora do IBDFAM no Piauí. Já foi conselheira federal do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Cláudia, é um prazer te receber. A gente está num momento no Brasil muito importante para a gente estar aqui batendo esse papo. Você é uma advogada conceituada, é um nome nacional, é uma das pioneiras em muitos segmentos, como a gente acabou de falar na sua área, e cada dia está mais desafiador, né? É sempre uma construção. Com relação à minha área, a gente conversa que o jurista ele está sempre em aprendizado, não tem um jurista pronto. Sim. A gente está sempre tendo novos desafios, vão apresentando novos casos, nossos sistemas de família que a gente vai observando, então a gente tem que estar sempre estudando, mas não só a parte do estudo, você observar aquela pessoa que está ali do seu lado, no dia a dia, porque não é só a teoria, a gente tem que pegar essa teoria e fazer o direito aplicado, aplicar. Por isso que os casos vão para o tribunal. É quando você consegue trabalhar uma tese jurídica para levar para os tribunais que aquele caso precisa ser protegido pelo Estado. Então, a gente não para essa dinâmica, a gente sai do Piauí, a gente vai onde as pessoas precisam. A gente não fala nem onde o direito está, é onde as pessoas precisam, porque a partir da necessidade das pessoas é que o direito vem lá para acolher e os advogados estão para isso, para ir para a justiça, para buscar esses direitos. Você desenvolve esse trabalho há muito tempo, também falei isso aqui quando te apresentei, em uma região do Brasil que a gente pode considerar o Brasil, que a gente tem um dado surreal aqui, que eu fico triste de colocar no ar. Quando a gente fala que está num programa de negócios, falando de direito de família, falando de bens materiais que são discutidos entre as famílias, no matrimônio, antes, durante ou depois, que fosse antes, né, Cláudia, como em muitos países, que se discute antes de começar, acerta todo, não. Aqui no Brasil as pessoas entram muito emotivamente nas relações e saem debaixo de briga nos tribunais. Mas isso tem a ver, né, com a monetização das relações humanas. Mas não só a parte da monetização, porque aqui a gente faz também um trabalho que é importante de alerta social. Eu tenho um dado aqui que a gente fica muito chocado, que o escritório da doutora Cláudia, a produção nos mandaram. Nós temos no mundo 193 países, gente. O Brasil é o 5º país mais violento com as mulheres no mundo. Eu não vou entrar aqui a violência contra homossexuais, gays, né? A homofobia, enfim, em geral, né, a todas as categorias de gênero humano, mas nós vamos tratar aqui especificamente da sua área, que é a área de família. É um absurdo, porque tem ainda, Cláudia, aquilo que a gente sabe que dentro do Nordeste, que é uma das regiões mais, vamos dizer, com a mentalidade mais ultrapassada, a gente sabe que a violência contra a mulher no Nordeste é muito forte, que a situação das mulheres é muito vulnerável, quando a gente fala de direito de família, entrando na parte da violência contra a mulher. Então, você milita em uma região que a gente pode considerar terreno perigoso, terreno infértil para as relações, como a gente fala, afetivas para as mulheres, e você começou muito jovem nessa região. E você fez carreira. Você enfrentou muito preconceito, vou começar falando de você. Sem dúvida, né? As mulheres, elas têm, o mundo tem esse débito histórico com as mulheres também, porque elas precisam ter uma estrada muito mais difícil para elas mostrarem que têm os mesmos neurônios, a mesma quantidade de neurônios, elas têm sim o direito de ter as mesmas oportunidades. E, na verdade, quando eu me formei, há mais de 35 anos atrás, você imaginar que dentro do Piauí,
um escritório comandado por uma mulher, numa profissão, a advocacia, que era predominantemente masculina. Então, realmente foi um grande desafio. Mas talvez naquela época, eu sempre gosto de dizer, talvez eu não entendia ainda como seria essa minha missão. Mas eu queria ter esse escritório técnico, trabalhando técnica jurídica. Na minha época, não era época da internet ainda, então eu lia bastante livros dos tribunais internacionais. Eu acho que aquilo ali plantou também essa semente. Eu tenho algumas pessoas da minha família que também passaram pela magistratura, uma referência que eu tenho, sim, é meu avô, Arquimedes, e ele também, a gente conversava, né? Na época que eu me formei, ele já estava aposentado. Ele foi advogado? Ele foi desembargador, ele foi juiz de carreira. Então, assim, eu tinha também essa inspiração, que era o meu avô, Arquimedes Paranaguá, importante, mas quando eu me formei, ele já estava aposentado há um tempo, mas ele falava muito dos livros, dos códigos, já para mim, do Clóvis Bevilacqua. Então, isso faz parte da nossa cultura, né? Nós somos a nossa construção o tempo todo. E eu lembro que eu tinha a oportunidade de fazer outros caminhos da minha vida jurídica e, sim, eu queria ser advogada. Eu queria ser essa advogada que tivesse um escritório na condição de uma firma, muito aos moldes ainda daquela coisa dos Estados Unidos, que eu via nesses livros que eu lhe falei. E eu resolvi abrir e encabeçar um escritório a partir da minha pessoa. E naquele momento eu sabia que encontraria muitas dificuldades no caminho, não tinha muita noção da questão do gênero naquele momento, de que a luta seria mais complexa para mim na questão de gênero, porque eu me foquei muito como advogada, profissional, e não dei muita assim, valorização, e a partir do momento que a gente vai se identificando com outros casos, que é importante a identificação. Você olhar ao redor, você não ficar só centrada na sua figura. Quando você vê uma mulher que conta uma história de violência e outra que vai ali, e você vai começando a fazer uma identidade de que em algum momento as histórias das mulheres se encontram. E se encontram no preconceito, se encontram na violência, se encontram na discriminação. Tanto é que eu lembro que lá, quando eu passei a prestar alguns serviços para a OAB, eu, junto com a Marleide Matos, a defensora pública, nós apresentamos para o então presidente da OAB na época, o Nelson Neri, um pedido de criar a Constituição da Mulher, a Comissão da Mulher Advogada, há muito tempo atrás. E eu lembro, Virgínia, que na época que a gente fez essa proposta, houve até uma corrente contrária ao nosso pedido. De homens. De homens. E quiçá algumas mulheres ali, porque sim, eles entenderam que a gente estaria discriminando a própria mulher dentro da advocacia, quando, na verdade, a gente estava querendo dar a visibilidade e mostrar que elas existiam no sistema também OAB e que elas precisavam ser consideradas. Então, eu tenho muito orgulho de a gente ter apresentado essa proposta lá para o presidente da OAB na época. E ele ter aceito e apoiado, e ele ter aceito, e ele apoiou. O apoio dos homens. E foi uma das primeiras comissões da mulher advogada do Brasil. Assim, então, assim, aquele movimento, como a gente fala, é realmente um movimento de transformação. E eu fiquei muito convicta ali também, sim, desse papel que a gente tem também, um papel social, de fundo social, como você bem falou aqui. E quando a gente vê nos tribunais, em geral, eu já caminhei por muitos tribunais do Brasil, no exterior confesso que não, mas no Brasil sim, você vê aqueles ternos pretos vestidos por homens, ainda o público feminino, as advogadas, mulheres magistradas, são um número bem menor. Tanto que no seu tribunal do Piauí tem uma desembargadora mulher, né? A segunda da história, que hoje é a desembargadora Eulália Maria Ribeiro Gonçalves Nascimento Pinheiro, que é uma referência até nacional também. Sim. Não se sabe quando se terá outra, quando a desembargadora Eulália alçar a aposentadoria, né, por idade. E quando se imagina uma situação como essa, se imagina que se precisa de muito mais apoio ainda na causa da violência contra a mulher e muito mais. Quando a gente mostra um caso emblemático como o seu, para a gente já tratar em seguida de temas relevantes para homens e também para mulheres, mas acredito que esse tema é muito relevante para os homens também. Sim. E quando eu faço um diagnóstico do cenário,
eminentemente masculino no judiciário, isso com certeza também pesa nas decisões das mulheres, porque são seres humanos que estão julgando. Não estou dizendo que os homens podem julgar mal causas de mulheres, mas é importante que exista a mulher dentro desses cenários todos, da economia em geral, do judiciário, para que as realidades femininas também possam estar presentes nessas decisões. Né? O psicológico feminino, assim como o masculino, participe de toda essa jurisprudência para formar uma consciência nacional, imagino, né? Mas quando eu falo nisso, eu gostaria de saber, você teve apoio de homens e mulheres nessa trajetória, ou mais de mulheres e também de homens? Ou a mulher também é preconceituosa e às vezes tem uma mentalidade que a sociedade, a cultura local incrusta nela para que ela não evolua também nesse sentido, ou não? Tive apoios de homens e mulheres, da minha família, especialmente a minha mãe. Eu venho de uma família de grandes mulheres, minhas avós, minha mãe, tias minhas, são referências para mim, dos meus irmãos, então, dos meus pais, o meu pai, minha avó, enfim, eu tenho essa estrutura que me deu a oportunidade de estudar, por exemplo, desde aquele primeiro momento, eu ter as mesmas oportunidades que os meus irmãos homens. Então, na minha casa, eu não vi o preconceito. Eu pude ter a oportunidade de estudar nos mesmos locais, de fazer as mesmas coisas, de entrar nos institutos de línguas. Então, não houve essa restrição. E eu gosto de falar, não façam isso com suas filhas, não as discrimine. Não coloque que os filhos possam fazer e elas não podem também, dê as mesmas oportunidades. Virginia, porque nós temos muito mais homens na tecnologia do que mulheres, porque desde a base que a gente pensa que as mulheres não entendem de matemática, não sabem dominar a parte tecnológica como os homens. E, na verdade, nós somos seres humanos semelhantes, não é? Iguais, mas semelhantes, e temos essas mesmas oportunidades. Então, eu tive essas pessoas ao longo da carreira, que não foram só flores, eu falei um dia desse sobre isso, mas nós, por exemplo, direito de família, que foi um dos pontos que a gente levanta muito a bandeira, a gente vê aqui no Piauí, é um orgulho meu, tantos advogados e advogadas interessados nesse direito, trabalhando com esse direito, estudando com esse direito. Então, a gente mostra que lá a semente, é um jardim hoje, nós temos um jardim de flores que colocaram esse direito de família como um direito de extrema grandeza. Quando a Constituição Federal diz a família é especial e tem especial proteção do Estado, a gente está elevando esse direito à máxima da Constituição. E eu tenho esse orgulho, sim, de poder ter, de certa forma, descoberto. Eu fui fazendo e descobrindo. E foi dando certo, e né? foi ali, a gente vai fazendo as correções, mas com esse objetivo, de dizer esse direito vale a pena. Compreendo. As pessoas precisam dele. E nós, nessa perspectiva que você colocou, de que os julgamentos também passam por uma restrição de gênero também, é uma grande verdade. Existe violência contra as mulheres em julgamentos, sem dúvida. Tanto é que o ano passado, em setembro, mais ou menos do ano passado, o próprio CNJ estabeleceu um protocolo para que o julgador analise o processo sob perspectiva de gênero, evitando justamente o preconceito na decisão. Porque é um ser humano que está ali sentado, olha, né, com a que toga. coisa, que avanço que nós tivemos, o CNJ tem contribuído bastante para isso, entendeu? Um papel, assim, importantíssimo que o CNJ vem. Fiquei arrepiada com isso que você falou. Então, eu confesso que eu desconhecia. Sim, depois posso fazer um link com o CNJ sobre isso também. É excelente. Né, porque acho que é muito importante. A produção que está me ouvindo já vai colhendo isso aí, para me alertar, lembrar, para a gente discutir na pauta, na reunião de pauta depois. Cláudia, a doutora, quando fala sobre tudo isso que a gente está falando, a gente vai agora para o lado gente e negócio. Gente, já falamos um pouco, vamos agora para o negócios. Quando a gente viu na pandemia a questão da guarda compartilhada, ela passou a ser, muitas notícias nacionais. Porque, como as pessoas estavam confinadas, homens e mulheres, muitos pais, eles ficaram em uma situação que não tinham já convivência com os filhos, mas a pandemia e o confinamento, as crianças começaram a ficar estressadas e a real guarda compartilhada precisava acontecer, né? Dividir ali com a mãe para a criança circular de uma forma, claro, segura, e essa guarda realmente, o compartilhamento acontecesse. Isso tudo a gente sabe que mexe com o bolso, com o financeiro.
né? E não só com o dia a dia, com a rotina. A guarda compartilhada no Brasil, pós-pandemia, o que evoluiu, o que está mais em debate? Bem, você colocou muito bem, trazendo a pandemia, porque nós trabalhamos em observatório também, por exemplo, no nosso escritório. Porque ao longo desse tempo todo a gente precisa fazer observatórios. E a lei, quando ela vem, ela precisa também passar por um estágio de análise, como aconteceu recentemente com a lei da alienação parental, com essa reforma que teve agora nesse mês de maio, não é? A nova lei é uma lei de 2010 que foi agora reformulada agora em 2022, depois de 22 anos. Então, quando a lei vem, essa lei nova, ela precisa de um tempo para ela se estabilizar nos tribunais. Com relação à pandemia, que foi uma excepcionalidade, o que é que a gente observou? Que, na verdade, os pais que brigaram na pandemia são os que brigam por tudo. Eles não precisavam. A pandemia foi uma desculpa. Um estopim. Um estopim, às vezes uma desculpa para que eles potencializassem as discussões. Porque guarda, muitas vezes, se transforma numa luta de poder entre os pais, em desfavor dos filhos, muitas vezes. Então, a gente sempre fala, olha, a guarda, ela não pode ser analisada de forma genérica, de forma rasa. Você precisa se aprofundar no processo de guarda, porque a guarda é totalmente casuística. Você tem que analisar o caso. Você, como advogado e advogada, você não deve, pelo menos é a minha percepção, você não deve vir com um procedimento judicial quando você não consegue trazer o direito, entendeu? E realmente você ali detalhar se realmente se justifica, entendeu? Você não pode ficar trazendo só teorias abstratas. Você tem que pegar essa teoria, como eu falei, e fazer a aplicação dela no caso pertinente. Porque muitas vezes a guarda compartilhada serve para um, mas não serve para outro. Nem sempre dá certo compartilhar, Nem sempre porque o pai pode dá não ter certo. experiência com o filho, a própria mãe pode ter algum problema, né? Não levando só para o lado do benefício da mulher ou do ex-marido, da ex-mulher. E, como você falou, pensando também nos filhos. Nos filhos. Muitas vezes a gente tem que observar, né, qual é o pano de fundo da discussão da guarda. Qual é o pano de fundo? Será que é um pano de fundo para não pagar a pensão alimentícia ou para mitigar a obrigação de pagar a pensão alimentícia? Será que é um pano de fundo para perpetuar a violência doméstica contra a companheira, ou contra a esposa? Ou o inverso também. A gente fala muito da mulher porque, pelos dados que você até trouxe aqui, as mulheres estão em situação desfavorável de violência no Brasil e no mundo. Então, a gente sempre está aqui dando exemplos de mulheres contra as mulheres, porque é um dado. A gente não está aqui criando, é um dado. Temos dados de institutos que realmente são oficiais, que demonstram que a situação de violência da mulher é extremamente pesada, é um dado que nos estarrece. Não é? Então, assim, a guarda, muitas vezes, e talvez a guarda compartilhada, tenha um pano de fundo que venha travestido de controle em relação à ex-companheira, à ex-mulher, e o contrário pode acontecer sim, em poucas proporções, mas acontece. Muitas vezes para mitigar o pagamento da pensão alimentícia. Sim, claro. Que a gente... E tem também as questões de violência contra essas crianças que a gente precisa analisar, se não vai expor a criança a nenhum tipo de situação. Eu até lembrei agora de um trecho interessante de uma música do Lulu Santos. Elas não pediram para nascer. E elas também não podem ser vítimas das circunstâncias. Você poderia descrever para quem está nos acompanhando o objetivo real da guarda? A guarda é a responsabilidade com relação àquela criança que é incapaz, que é menor. Então, a guarda é como é que você orienta na educação, como é que você orienta no desenvolvimento daquela criança. Então, assim, são pontos tão mais relevantes do que a parte financeira. Claro. Tem questões de saúde, tem questões de posturas, por exemplo, religiosas. Muitas vezes encontramos pais que segue uma religião, outra doutrina. Como é que seria esse acerto em relação à frequência? Então, a guarda é muito mais ampla do que você está discutindo valores e tudo. Os institutos, eles são totalmente diferentes. Guarda e alimentos, mas eles estão conectados. Tem entendeu? Uma interseção, tem né? Tem completamente uma conexão. Doutora Cláudia, quando a gente iniciou falando de violência doméstica, violência contra a mulher, quando a gente fala do Nordeste, que realmente, infelizmente, eu e a doutora Cláudia somos de uma região
Quanto maior o subdesenvolvimento econômico, Isso. Maior a violência. maior a violência Sem contra a dúvida. mulher, maior os índices de prostituição, de abuso sexual, de violência psicológica. E o Nordeste do Brasil, infelizmente, a gente tem que falar, é campeão nisso, É uma infelizmente. realidade, É uma né, realidade de dados, como de a gente dados, fala, não porque tem é como. uma região que economicamente é mais precária. E quando a gente fala em termos de Brasil, eu dei aquele dado alarmante aqui no começo, somos o 5º em violência contra a mulher no mundo, de 193 países. Não precisa ser dito mais nada, porque é uma coisa que não é mimimi de mulher. Sim, não Tenho é. certeza que no início da sua carreira jurídica defendendo as mulheres, aliás, são poucos escritórios que têm esse destaque em nível nacional, como é o seu no Nordeste, no Piauí. A gente já tem uma ideia de como é difícil, inclusive, fazer a defesa das mulheres no Brasil quando o assunto é esse. Mas a gente tem caminhado sim, né? A gente tem caminhado, tem evoluído, inclusive, com o apoio da muito grande parte da sociedade, dos homens e mulheres da sociedade. Agora, a gente passou disso para a guarda compartilhada. Um outro assunto muito sério, e que muitas vezes parece que é só a mulher que pratica, e que às vezes pratica assim também, Sim. por insegurança, por erro, grave, por mau caratismo, seja o que for, às vezes as mulheres também praticam, é alienação parental. Mas a alienação parental se diz respeito a homens e mulheres. Sim. Esse tema teve reformulação agora, depois de 22 anos ou não? Sim, então, assim, teve agora em maio, né, Sim. no ano de 2022, uma reformulação. Alienação parental. É uma lei que tem 10 anos no Brasil. Antes dela ser sancionada, já existiam algumas decisões isoladas e esse tema veio à pauta. Certo é que, quando a gente fala de alienação parental, a gente vê que quem está na posição de praticante da alienação parental geralmente é a mãe. E nessa circunstância... Que a maior parte da guarda no Brasil lá fica com a mãe. ela, a Certo. guarda física, inclusive é por conta da própria legislação. Antes desse Código Civil de 2002, o Código 16 dava preferência da guarda para a mãe. Sim. Ele já fazia isso lá em 16 e foi modificado através do Código 2002. Então, ele dava uma preferência, porque é uma situação que veio da naturalidade, entendendo que as mulheres são mais domésticas, Que mais geram do lar, os que filhos. geram, que criam toda uma circunstância histórica lá, cultural do nosso país. E, na verdade, esse Código 2002, ele diz, não, os direitos são iguais. E as mulheres passaram, as mães passaram a dividir mais, tirou aquele pai do final de semana, aquele pai que andava com o filho andava com a mochila nas costas, o pai da pizza do domingo, para esse pai mais participativo. Isso é excelente. A criança precisa dos dois, mas tem um ponto. Quando esses contatos, eles são saudáveis e não vão atingir o melhor interesse dessas crianças e adolescentes. Caso a caso. Alienação parental, 2010, surge no Brasil. E o que se observou depois da sanção da lei? Uma enxurrada de processos alegando alienação parental. Muitos, Virgínia, sem dúvida, sem muito sustentação, mas com alegações teóricas de alienação. E muitas vezes você observa que essa pessoa que alega a alienação parental é o próprio algoz do seu filho. É aquele narcisismo de estar no centro de uma relação que ele não consegue sair e precisa trazer para o judiciário. Isso foi observado. Muitos dos casos têm como acusador justamente quem pratica, que é o que a gente chama de autoalienação parental. Aquela pessoa que vai te acusar de alienação Do que ela parental faz. e é, na verdade, ela que está autoalienando. Tema jurídico, vários artigos sobre isso. Então, é como eu falei no início, a gente precisa de uma análise muito mais acurada dos casos de alienação, porque nem tudo é alienação parental. A alienação parental é uma situação em que o genitor que pratica, ele tem que ter o dolo também, ele tem que ter a intenção de prejudicar o outro, de desqualificar o outro. Muitas vezes, você vê na justiça requerimentos de alienação parental que, às vezes, foi um comentário, você foi infeliz no comentário, você, numa conversa, diz algo, mas não é com aquela intenção maldosa de destruir o outro. E até isso está sendo levado como alienação parental. Então, a lei, ela ficou muito fragilizada, inclusive com relação... eu estive conversando com o pessoal do Congresso em relação, no pedido de modificação, porque existe um pedido para extinguir a lei.
Existia uma corrente que queria extinguir essa lei porque estava, talvez, encobrindo violadores dessas crianças, pais que eram justamente quem praticavam crimes contra essas crianças. E essa lei sofreu muito impacto. E veio essa reforma agora de 2022, onde a lei se mantém com algumas alterações, como, por exemplo, a criação de locais, espaços de convivências nos fóruns ou nos órgãos conveniados, para que esse pai ou essa mãe que realmente, através de um estudo aprofundado, técnico, da interdisciplina, talvez até mais extensivo, com psiquiatria, com neurologia, ela venha dizer, olha, está liberado, mas a gente vai passar por um momento de observação, como eu falei aqui. A gente vai dar um tempo, as visitas vão estar no local de monitoramento. A Espanha já faz isso há muito tempo. Esses locais, já faz isso há muito tempo. Então, aqui veio para o Brasil, parecido com o sistema da Espanha, em que vai ter esse espaço, onde a criança vai estar lá com o seu pai, e vão ter duas pessoas, né, do próprio tribunal ou do órgão a fazer a supervisão, como se fossem visitas assistidas. E lá elas vão observar, porque elas estão lá como profissionais, cada um com seu viés, o viés psicológico, o viés da assistência social, o viés de outras profissões. Isso é muito importante, porque hoje é feito de uma forma muito importante. Muito solto, muito pueril, né, sem uma tecnicidade, sem uma análise aprofundada de profissionais, nem superficial, nem nada. Na verdade, não existe um aparato. Isso foi um avanço. Para a criança, um grande avanço. Um grande avanço, porque muitas vezes essas crianças sofriam essa violência calada dentro de uma casa, dentro de um local, sem poder realmente... e confundia muito também. Sim, claro. Porque não tem, a criança muitas vezes ficava... Então, esse espaço foi criado para que ela tivesse a condição daqueles profissionais analisarem aquele comportamento por esses vieses importantes da interdisciplina, da psicologia, e ter um tempo estabelecido para depois tomar novas medidas com relação ao contato. Olhe, a lei não quer afastar nenhum pai, nenhuma mãe que faz bem a seu filho. Verdade. A lei só pode intervir e a decisão judicial, que tem força, sim, deve ser respeitada, quando existe um prejuízo para o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente. Então, assim, nós temos responsabilidade, enquanto advogados também, eu, por exemplo, de observar quando está atendendo o seu cliente e saber fazer o filtro jurídico da coisa. Você não é um advogado para dizer o que o seu cliente quer ouvir. Você é um advogado para fazer o filtro, mostrar as perspectivas para ele, mas principalmente para defender as crianças e adolescentes. Isso é um papel, sim, social que o advogado tem. É muito bonito ver a forma como você vivencia o direito. Queria te dar os parabéns. Virginia, muito fantástico. obrigada. Realmente, você não chegou onde chegou como advogado e continua crescendo no país com o seu nome, com sua marca, com o seu escritório, Paranaguá Advocacia à toa. E que a gente volte aqui para debater outros temas, né? Porque não para, o direito está sempre evoluindo, essa lei nova que reformulou tudo isso, a guarda, a alienação, fundamentais esses avanços. Importante. E a gente vai te esperar para uma outra oportunidade, desejar mais sucesso, tá bom? Para que você possa compartilhar outros temas tão relevantes aqui com a gente, doutora Cláudia. Muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu estou sempre aprendendo. Aprendo tanto quando venho aqui. Esse programa tem um serviço maravilhoso prestado. A gente falar de negócios também é importante. A advocacia é uma forma, né, da gente apresentar o trabalho. E essa função social é o trabalho realmente que a gente tem que parabenizar. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial, não sai daí. Tudo que você vê aqui, você vê no meu novo canal no Instagram. Acesse o link, no YouTube vai estar a entrevista da doutora Cláudia e muitas outras. @Virginia Fabris, todo dia em TV aberta aqui. Rápido intervalo comercial, já já a gente volta. O Gente Negócios dá uma pausa agora para essa mensagem importante. Eu estou falando de Drogarias Ferreira. Com você. São quase 2 décadas de credibilidade no setor farmacêutico, uma das redes de farmácias mais queridas do Piauí. No Dirceu, Porto Alegre, Parque Piauí e Morada do Sol, tem Drogarias Ferreira. Nas Drogarias Ferreira tem os melhores preços da capital do Piauí. E todo sábado tem promoção de fraldas infantis e também adulto. Nas Drogarias Ferreira, também o programa Vale Mais Saúde, que é sucesso,
onde o seu medicamento de uso contínuo sai com desconto de mais de 40%. Ótimo, né? E na compra de medicamentos de uso contínuo, genérico, leve 3 e pague 2. A Drogarias Ferreira tem no seu DNA a afetividade pelo consumidor. Atendimento ao cliente bem primoroso. Lá, cliente não é só mais um número. A farmácia de bairro que preza por receber famílias de consumidores amigos. O que é prioridade para você? Na Drogarias Ferreira, a prioridade é o cuidado com a sua saúde. O carinho, a atenção e o zelo em cada atendimento são a marca registrada. Com mais de 17 anos de história, as Drogarias Ferreira já fazem parte da vida dos teresinenses. Conheça as unidades localizadas no Dirceu, Porto Alegre, Parque Piauí e a mais nova, Namorada do Sol. Drogarias Ferreira, zelando pela sua saúde. Agora a gente vai falar do segmento imobiliário. R3R, tudo em um só lugar. A imobiliária R3R é tudo em um só lugar, você sabe, né? A maior no segmento imobiliário do Norte e Nordeste. Então, a imobiliária R3R possui um grande time especializado em oferecer os melhores serviços e produtos para você. São mais de 10 anos gerando relacionamento com resultado e boa reputação nos mais de 30 mil clientes que conquistaram o tão desejado lar. A imobiliária R3R está em mais de 150 empreendimentos. São 65 exclusivos no Piauí e também no Maranhão. A imobiliária R3R tem sede em Teresina, filiais físicas em Piripiri e Parnaíba e um atendimento online também fantástico. Quer alugar ou comprar? Imobiliária R3R é tudo em um só lugar. Telefone no seu vídeo. E a gente está sempre falando de saúde no Gente Negócios. Então chegou o momento. Traumaflan. Traumaflan ajuda a melhorar o sintoma de travamento, contusões, dificuldades de locomoção. Traumaflan contribui para uma vida mais saudável, sem aqueles incômodos nas costas. Traumaflan ajuda a melhorar a circulação nas pernas, pois tem uma fórmula com castanha da Índia. Olha só, Traumaflan ajuda a aliviar os sintomas provocados pelo cansaço nas pernas, tirando aquele peso que incomoda várias vezes ao dia. Você sabe como é que é isso, né? Traumaflan é o seu aliado para contusões, tensão muscular, torcicolo. Incomoda muito, né, gente? Traumaflan é só massagear o local do incômodo. É o fim do ai. Health do Brasil, excelência em saúde. Traumaflan. Tem gente que gosta de viver com aquele nas costas, torcicolo, tendinite, aquela falta de circulação. Traumaflan veio para acabar com esses vilões. Traumaflan tira toda aquela Traumaflan, o alívio para o dia a dia. Mensagem para você desse medicamento fundamental para suas dores, para aliviar e para você viver bem. Artrodex, com você. Nosso assunto agora é saúde. Para ajudar a eliminar o incômodo nas costas, Artrodex Trate M vai ajudar você que vive sentindo aí artrite, artrose, não sabe o que usar? Artrodex Trate M vai ajudar a solucionar. Artrodex Trate M é o primeiro colágeno com condroitina e é o primeiro no Brasil. Artrodex Trate M atua em duplação. Ele ajuda a melhorar os incômodos do pescoço, olha só, do ombro, pulso, dedos e ajuda a proteger todas as suas articulações. A Artrodex Trate M possui um composto mais completo com colágeno tipo 2, MSM, vitamina D e vitamina K também, tá? A Artrodex Trate M é sua solução com o maior índice de regeneração das cartilagens do corpo humano. Importante, né? A Artrodex Trate M contribui também para a sua vida tornar-se mais saudável. E assim, né? Com o movimento que é o que a gente quer. A Artrodex Trate M é o especialista das articulações. A Artrodex Trate M, flexibilidade para qualquer idade. Health do Brasil, excelência em saúde. Aqui em casa, acabou esse problema de ficar travado. Quase enferrujado. O efeito dos analgésicos não duram muito tempo e você não sabe mais o que fazer para eliminar os incômodos nas costas, como a artrite e a artrose. Artrodex Trate M é o primeiro colágeno com condroitina que atua em dupla ação. Não apenas alivia os incômodos, mas é seu aliado diário para as articulações. Artrodex Trate M, flexibilidade para qualquer idade.